Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo, dia 7 de abril de 2024. Há 100 anos atrás saía a carta histórica, a carta-resposta. O Vasco ali começava a romper, com o racismo no futebol. Ele abraçava os pobres, os negros, os humildes, os analfabetos e se tornava o clube mais popular do Brasil. A gente vai contar esta história. Olha a carta histórica aí na sua tela. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quero trazer o professor de Geografia e historiador, o Leandro. Ele vai participar conosco, o Leandro Fontes, professor de Geografia, pesquisador vascaíno e autor do livro Vasco, o Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, 1923 a 1958. Antes, te peço para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer, vai chegando no vídeo, já vai dando joinha, que você me ajuda demais. E olha, esse vídeo é imperdível. Esse vídeo é uma aula de história. Você sabia que o Vasco foi o time mais popular assim que saiu a carta histórica? Sabia que um dia o Vasco alugou o campo do Fluminense e jogava nas Laranjeiras? Pois é, tem muita coisa bacana para a gente ouvir já já. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. E olha, deixa eu trazer aqui um XBet, é um patrocinador do nosso canal, é uma empresa global, bookmaker, e cooperação com Liverpool, com Barcelona e outros grandes clubes pelo mundo afora. Um XBet fornece grandes ganhos, pagamentos rápidos e até é o mais confiável. Você pode apostar no bookmaker 1xBet. Ah, e não é só apostas no esporte, também no eSport você pode fazer a sua aposta. Olha só, Brasileirão, Liga dos Campeões, as outras ligas pelo mundo, tudo está no 1xBet e você precisa se inscrever. E use aí o nosso cupom promocional, você vai dobrar o seu primeiro depósito. Depositou 50, vai receber 100. Depositou 500, vai receber 1.000 até 1.350. O nosso código promocional é WELLCAMP, 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 né? As letras iniciais de Wellington, as letras iniciais de Campos, né? Então, WELLCAMP é o código promocional. Você vai ter o dobro daquilo que depositar no seu primeiro depósito no 1xBet. Beleza? Então vamos lá, vamos trazer então o Leandro Fontes, que é professor de Geografia, pesquisador vascaíno e autor do livro Vasco, o Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo, 1923-1958. O meu querido Leandro Fontes, obrigado pelo seu carinho, né? Você já é um inscrito no nosso canal e queria que você falasse, por tudo que você pesquisou, como era aquele tempo, na resposta histórica, como que a gente pode defini-la hoje para quem não conhece, para quem não viveu aquele momento. Salve, salve, amigas e amigos da Super Rádio Tupi e do canal Wellington Campos. Hoje, 7 de abril de 2024, data do centenário da resposta histórica. A resposta histórica ela pode ser dividida em 4 pontos fundamentalmente, né? O primeiro deles é que foi o ponto de partida da luta antirracista no futebol brasileiro. Então a resposta histórica ela foi absolutamente necessária para a integração nos estatutos, né, das ligas de futebol do negro e do operário, né, do pobre branco e analfabeto. Então esse é um ponto muito importante
da resposta histórica e certamente o mais importante deles. Mas não só. A resposta histórica também é uma inflexão em relação a uma prática que já existia desde 1912, pelo menos, que era de pagar o jogador por baixo dos panos, que depois se criou uma etiqueta, uma pecha sobre o Vasco, falando de amadorismo marrom, que na verdade, muito antes do Vasco ingressar no campeonato, ingressar no futebol, que só ingressa com seu departamento em 1915, né? Funda-se o departamento em 1915, essa prática já existia, né? E o Vasco, ele, a partir de 1919, né, ele já começa a adotar um sistema, né, que eu chamo de proto-profissionalista. Não era o sistema profissional propriamente dito, mas o Vasco já passa a implementar, né, e que foi muito exitoso para os campeonatos de 22, que o Vasco chega na primeira divisão, e para o campeonato de 23, que ganha de modo avassalador, esse sistema, né, onde os jogadores tinham condição e tinha uma simetria em relação aos jogadores do clube da elite que não trabalhavam, né? Então esse foi um elemento também muito importante da resposta histórica, né? Porque 10 anos depois de 1923 vem a formalização, né, do profissionalismo no futebol do Rio de Janeiro e também no futebol brasileiro. Um quarto ponto um terceiro ponto, aliás, havia ali uma disputa de modelos, né? Havia um modelo arcaico, um modelo que o futebol poderia ser praticado apenas pelos clubes da elite, que falseava também o seu profissionalismo, ou pelos clubes que optavam a agregar os melhores jogadores, né? Então, isso foi também uma disputa de modelo, ou seja, um modelo mais aberto, mais democrático, que agregava, né, os melhores jogadores, independentemente da classe social e da sua raça, e um modelo que era o símbolo, né, da República Velha, que era uma república absolutamente oligárquica e preconceituosa. E o quarto ponto, né, que era a questão, evidentemente, da massificação, né, a partir da resposta histórica do campeonato de 1923, e que eu chamo da Revolução Vascaína. O futebol, que antes ele só era massificado nos estádios, os estádios só tinham a sua superlotação com a seleção brasileira, passa a ter, né, um clube naquele momento que também lotava estádios, então que era justamente o Vasco da Gama com os camisas negras. Então a resposta histórica é uma quebra de paradigma, e por isso é muito importante nos dias de hoje, onde a luta contra o racismo e a luta contra o preconceito social está tão em voga no Brasil e no mundo. Que bacana essa sua resposta. Eu queria complementar essa nossa conversa com você falando que o Vasco lotava os estádios. O Vasco ainda não tinha São Januário e alugava Laranjeiras. Fale um pouquinho também desta questão do Vasco ter sido o time de maior torcida do Rio e do Brasil. Bom, em relação à repercussão, né, podemos também dividir em 3 pontos. O primeiro deles são os clubes, né? Os clubes da Zona Sul, Flamengo, Botafogo, Fluminense, mais o América e o Bangu, se colocaram frontalmente contra o Vasco. Por outro lado, né, os clubes de menor expressão, principalmente os clubes do subúrbio, né, ficaram ao lado do Vasco nesse momento. O segundo, em relação à imprensa, o segundo ponto. O que a gente tem de conhecimento é que a imprensa ficou mais dividida em relação à posição da AME em relação à carta assinada pelo presidente José Augusto Prestes.
E o terceiro, né, e mais importante, ao meu ver, é em relação à população, né? A população do Rio de Janeiro recebeu muito bem o título do Vasco, e isso tem uma lógica, né? Os números são objetivos nesse sentido, né? Se a gente pegar o Vasco desde 1922, que ele sobe para a primeira divisão, depois ele vence o campeonato de 23 e vai separado dos clubes da elite num campeonato com os clubes do subúrbio em 1924, e depois tem a reunificação em 1925, o que nós vamos observar né, que o público do Vasco, né, a torcida do Vasco, o público que acompanha o Vasco nos estádios, ele só foi crescendo, né, porque em 1922 o Vasco já tinha um maior público, mas ele não jogava no maior estádio. Em 1923, o Vasco aluga o estádio do Fluminense, que era o maior estádio da cidade, para mandar seus jogos, né? E sempre atuando, né, com as camisas negras, com o campo das Laranjeiras lotado. Em 1924, o Vasco disputa um campeonato que não é o mesmo da elite, mas mesmo assim o Vasco bate no número de público e renda o campeonato da Meia. Em 1925, né, o Vasco, ele a partir da reunificação, onde a cláusula que impedia que o Vasco jogasse o campeonato da Meia com seus jogadores negros e operários, essa cláusula ela cai. Então o Vasco ele participa desse campeonato a partir da sua posição, e a renda, né, o público e a renda desse campeonato ele praticamente dobra. Ou seja, o Vasco naquele momento era o clube, né, que arrastava, como dizia Mário Filho, arrastava as multidões. Isso significa que, né, a população do Rio de Janeiro recebeu muito bem o Vasco no futebol, que naquele momento, nos anos 20, era a maior torcida do Rio de Janeiro e também no Brasil. Que bacana essa história, gente. É apaixonante, né? Vale conhecer bem essa história. Recomende esse vídeo aí para os outros times também. É um pouco da história do futebol brasileiro e a gente fica muito feliz com a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, contada aí pelo Leandro Fontes, professor de Geografia, pesquisador vascaíno e autor do livro Vasco Clube do Povo, uma polêmica com o flamenguismo 1923 a 1958. É a nossa homenagem aos camisas negras, ao Vasco, à sua história, ao futebol, né, que se tornou popular graças ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero a sua opinião. Deixe aí a sua opinião, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para você receber o nosso abraço. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, e também nos apoie lá no 1xBet. O nosso código promocional é o WELLCAMP, WELLCAMP, WELLCAMP. Você vai ter o seu primeiro depósito dobrado. Depositou 100, vai receber 200. Recebeu 500, vai receber 1.000. Depositou 50, vai receber 100 no 1xBet. O link está fixado aqui no primeiro comentário e você vai ter todos os detalhes, como se inscrever também. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma grande semana a todos do Rio de Janeiro, Wellington Campos.